Boa noite, todas e todos. Esse momento é muito alegre, de muita alegria. E reencontrar amigos queridos como Bartô e Eliane, que a gente fez uma jornada maravilhosa juntos, que eu amo e quero retomar no Peru ou onde quer que seja. E E é com muita alegria que a Unipar está retornando esse encontro com o Bartô. A gente faz esses encontros transdisciplinares online, porque possibilita pessoas que moram distantes a participarem também, né? Então, a gente continua fazendo dessa forma, mas esses encontros são gravados e ficam no canal do YouTube da Unipaz. Então, quem quiser depois assistir, pode assistir essas palestras. Nós já tivemos com Haroldo Barros, já tivemos com Marcelo Pelizoli e outras pessoas que também participaram aqui, Aninha Vasconcelos. Então, tem vários encontros interessantes. E não poderíamos deixar de honrar nosso querido Bartô, né? Bartô, a gente tem uma jornada muito bela de construção, de tecer juntos, de abertura, de dar as mãos e dar os corações, de estar junto, rindo, de estar junto, encostando a cabeça um no outro quando está cansado. Então, é uma parceria que eu amo muito, né? E a Unipaz, para quem não conhece a Unipaz, eu acredito que todos conheçam, mas eu vou falar um pouco. A Unipaz, ela foi fundada em 1987 com o Pierre Weil, e o Pierre Weil é um francês, então foram três franceses que inauguraram a Unipaz, que foi a Monique, o Pierre e o Jean-Yves. E aqui em Pernambuco já tem desde 2000, então nós já temos 25 anos em Pernambuco. Vivemos várias etapas. Hoje estamos com um espaço que nós dizemos que é um espaço itinerante, porque a Unipaz hoje, esse ano, ela se propõe a cultivar espaços de cultura de paz em vários locais. Empresarial Córdoba, mas nós damos vários cursos e estamos com uma formação da arte de viver em paz, onde a gente vai entrar com a educação de cultura de paz nas escolas, no próximo ano ou em 2027. O projeto está sendo estruturado e estamos nessa formação. Depois nós daremos essa agenda. E a proposta da Unipaz é criar um espaço onde a gente possa realizar pontes, onde a gente descomplique a vida através de encontros sistêmicos. Então, o Bartô ele faz parte desse grande encontro. O Bartô faz parte do encontro onde ele nos toca em lugares que muitas pessoas não tocam. Ele tem essa sensibilidade de trabalhar dessa forma, de compartilhar experiências belíssimas, de buscas belas. Então, estou muito feliz com esse tema, porque tem tudo a ver com que o Pierre, a última mensagem do Pierre, antes dele partir, que ele também fez esse ciclo, então a última mensagem do Pierre fala mais ou menos isso que o Bartô vai falar um pouco hoje. Ele disse assim, que joga a garrafa ao mar e quem a encontrar que apanhe e que essa mensagem seja viável e beneficie a si mesmo e a própria humanidade. Então, quando ele partiu, ele lançou, ele desapegou-se do processo. Para ele seguir, ele desapegou. E o tema de hoje é isso. Eu te deixo com o teu destino. Eu acho de uma força e de uma beleza maravilhosa. Essa possibilidade de seguir, né? Então, Bartô, bem-vindo, meu querido. Grato, muito A grato. gente vai Eu, conversar hoje é, sobre esse belíssimo tema. Uhum. e Professora. já posso continuar. Você quer fazer uma pergunta? A gente vai abrindo espaços para ir comentando, né? A gente estava conversando antes, para não ser palestra, não ser uma forma. Isso. Na verdade, a gente está numa circular dentro de um processo onde cada um pode ir conversando. Eu vou fazer um Isso. conteúdo breve, mas com muita profundidade, porque quando essa frase ou esse sentimento te deixa com o teu destino,
ele foi regado a muitas lágrimas. Não foi fácil desenhar esse processo. Talvez toda uma caminhada tem lugares de descanso, existem sombras, águas frescas, mas existem obstáculos, obstáculos a serem decifrados. Então, na caminhada, esse tema chegou para mim não foi de forma uma forma fresca, na sombra, e chegou num movimento, um movimento muito profundo, porque era uma decisão de seguir à frente. Tem momento da vida que aparecem códigos, esfinges na nossa frente e que a gente precisa decifrar. E a esfinge diz para você: decifra-me ou eu te devoro. E eu não tive escolha de olhar para esse tema e começar a caminhar dentro do tema, de deixar não só ir esse outro, mas aquilo que eu não concluí, deixar ir a minha juventude, deixar ir tudo aquilo que eu imaginava que daria tempo de consertar, entregar um destino maior. E a partir desse movimento eu comecei a receber benefícios, tá? Então surgiu o tema a partir de uma experiência. Eu estava conversando com a Leila e o Pacífico, eu escrevi um livreto sobre o tema, ele pode ser disponibilizado, mas foi regado a lágrimas, porque eu comecei a escrever no momento que eu perdi o meu professor. Eu tive um professor muito auspicioso, e esse professor me deu não só a mão, mas ele abriu o seu coração para que eu pudesse caminhar dentro dele. E eu honrei profundamente. E quando eu tive consciência que ele tinha me dado o coração, e dentro do coração dele estava o coração de uma linhagem. Dentro do coração dele, eu não só encontrei o coração dele, mas encontrei o meu e encontrei de todos os seres, provavelmente também o do Pierre, todos os seres que doaram o seu coração para o despertar da humanidade. Então, dentro desse amor que me tocou, eu era uma criança, eu era um menino de 18, 17, 18 anos quando eu encontrei, e no auge do nosso caminho, o professor morreu. Ele desapareceu e eu fiquei incumbido de jogar suas cinzas ao mar. Então, isso foi muito forte, porque eu tinha um sentimento que as coisas não foram concluídas entre nós dois. Oi? Tá ouvindo? A conexão Podemos? parou? Não, pode seguir. Estou Ah, ouvindo tá. bem. Vindo? Estou vendo. Então, eu senti uma dor, porque eu pensei, o destino interrompeu aquilo que eu mal comecei a caminhar. Então, ao jogar suas cinzas ao mar, eu tive um grande insight, que aquilo era o destino dele ir, e o destino meu era de ficar. E quando eu liberei ele totalmente, eu saí da escassez que a falta dele gerou na minha vida e algo precioso ficou, o menino que havia se transformado. Então eu comecei a escrever sobre esse momento, tá? Então isso foi muito forte e eu vou fazer uma fala antes de eu chegar dentro desse tema. Fica boa assim, Leila? Tá ótimo, tá ótimo. Esse deixar Tá livre ótimo? eu te deixo com o seu destino, tem a ver com isso, né, Bartô? Desses mestres, onde você foi aprendendo a dissolver esses vínculos e poder seguir, né? Então é isso que é o mais importante, né? Sabe, Leila, porque eu logo cedo percebi que o coração ele está fora do tempo e do espaço, porque quando a gente tende a prender as coisas, a gente prende dentro de uma ideia de finitude, que é o tempo e espaço que nós fomos condicionados a viver, e que essas relações de poder, um poder do amor, ela não se dá dentro de uma régua do tempo, ela se dá dentro do coração, e o coração ele não tem morte, ele é uma constante. E isso eu percebi que ao liberá-lo, ao liberar meu pai, ao liberar tantas coisas que eu estava segurando para poder tirar um pouco mais disso, na verdade eu perdi a minha força.
eu perdi a graça das coisas que foram entregues, né? Então, esse tema ele é muito forte, daria uma semana sobre essas experiências. Esse tema eu trouxe para um retiro em cima dos pontos cardeais. A gente trabalhou o sul, o norte, o oeste e o leste, trazendo com muita profundidade, incluindo a natureza, no movimento de deixar com que as coisas sigam o seu destino. Mas eu vou começar um passo atrás, dentro de uma abordagem que, de repente, vocês me conhecem. Trabalho muitos anos com o budismo tibetano, mas as constelações familiares e os ensinamentos do Bert Hellinger têm a ver com esse tema. Então, naturalmente nós nascemos, não é isso? Então, nós surgimos dentro desse universo. Nós nascemos dentro de uma mulher. Nesse universo, nós nascemos dentro das coisas. E nós buscamos a vida inteira pertencer e estar dentro de um clube, dentro de um casamento, dentro de qualquer coisa. Porque esse universo, ele condiciona a gente a estar dentro de um relacionamento, dentro de algum poder de ganhar. A ideia principal é não perder, mas nós nascemos de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Esse homem e essa mulher, eles nasceram dentro de um outro relacionamento e assim a vida chegou para aquele que nasce. Então, quando eu nasci dentro da minha mãe, fui semeado pelo meu pai e acolhido na terra sagrada do útero da minha mãe. Eu nasci dentro de um grupo, de um clã, de uma família. E assim que eu nasci, eu recebi os vínculos natural do clã, da tribo, do grupo. Não só os vínculos, mas todo o inconsciente coletivo, as normas do meu clã. Então, quando eu nasci, eu passei a ter um vínculo de filho, vínculo de neto, de irmão, de sobrinho, de brasileiro, nordestino. Nasci homem, vínculo com homens, vínculo com a zoologia do meu nascimento, com a cultura, com o mito, o imaginário. Veja, nós nascemos dentro de uma história, onde a história já vinha seguindo, uma história que começou há éons de tempo. Então, qual é o meu papel? Minha mãe disse que eu nasci para escutar tudo aquilo que não era escutado dentro do grupo familiar. Meu pai, eu nasci para ser advogado. Para minha avó, eu nasci para ser torcedor do esporte. Para o meu outro avô, eu nasci para ser militar. Para minha avó materna, eu nasci para ter uma vida espiritual. A minha tia esperava que eu fosse professor. E assim, todos projetaram na minha vida essas informações. Então, um ser que nasce, ele já nasce, faz parte, tá, do plano do coletivo. Você nasce para dar sequência à história. Então, eu passei a levar na minha vida uma história que dependia da minha vida para ser concluída. E quando nós nascemos dentro desse clã, aspas, nós estamos presos a ele, tá? Alguma pergunta? Leila? Não, tudo ótimo. Tudo ótimo, porque eu estou vendo todo mundo congelado, me dá a sensação que ninguém está me Não, mas ouvindo, mas eu tá vou ouvindo sim, tá indo bem. seguir. Então, vou trazer esse Quer raciocínio dizer, bem. a gente vem de um sistema onde a gente vai criando vínculos que às vezes não são compreendidos, né? Só são vividos e vão criando emaranhamentos, né, Arthur? Isso, mas você nasce, veja, de forma zoológica, você nasce para proteger o clã. Sim. Dentro de um grupo, eu nasci com missões conscientes, veja. Então, são muitas projeções em cima desse rebento. Sim, eu tinha que ser católico. Sim, eu tinha que, através do meu sobrenome, dar conta de várias histórias. Sim, eu teria que casar com uma moça sóbrio e de uma boa família e que pudesse ser de uma religião que agradasse o meu povo. Eles não ficaram satisfeitos quando eu escolhi fazer psicologia.
Com 15 anos de idade, eu senti um peso tão grande que o primeiro movimento de tentar romper foi quando eu me transformei em Mormon, aos 15 anos de idade, mas mesmo isso não funcionou. Tantas coisas eu busquei para aliviar a expectativa do meu clã. E assim, eu creio que funciona para vocês. Então, minha mãe, meus avós, meu pai, meus professores, minhas tias, as namoradas, todo mundo tinha um grande amor por mim, desde que eu cumprisse com a expectativa delas. Então, nós levamos a vida inteira em busca de cumprir a expectativa do outro como uma forma de preservação do mito daquele clã. E está tudo bem. É assim que funciona. Então, quando nós nascemos, ficamos a serviço da repetição. Tá? Então, existe uma consciência coletiva do qual, com muito esmero, eu tento dar conta. Não consegui ser policial, não consegui ser advogado, não consegui casar com uma pessoa que eles esperavam, eu não consegui muitas coisas. Então, de alguma forma, os meus ficaram muito sofridos. Então, quando nós temos escolhas individuais, nós nos sentimos culpados, tá? Então, como eu faço parte de um clã que tem uma expectativa da minha vida, essa expectativa, ela aprisiona. E o amor do meu povo, do meu clã, da minha tribo, para mim, segundo o meu professor Bert Hellinger, é um amor que não vê o outro. É um amor cego. Eu recebo esse amor, eu fico com a consciência pesada quando eu não cumpro, principalmente quando eu começo a ter uma felicidade maior do que o mundo deles, eu entro numa consciência muito pesada e há uma tendência de sabotar para que eu pertença. Então, os códigos inconscientes do grupo e conscientes é para que, através das gerações, todos vistam a mesma camisa, a mesma dor e que se empenhem para que isso dê continuidade. Então, quando a gente recebe essa missão, em grande parte porque nós ficamos aprisionados dentro dessa lei ancestral, eu repito, e não só repito, como eu também cobro daqueles que vieram depois de mim, aprisionando eles dentro do destino que eu estou aprisionado. Então, isso é muito comum, e isso é a base de uma reflexão. Então, como eu posso buscar a minha individuação? Eu estou falando para uma escola, a Unipaz, que eu sinto que tem um propósito, que é um processo de iluminação, é um processo de expansão de consciência. E Sim, só num processo de expansão a gente encontra paz. Aqueles que estão presos a padrões obsoletos da família, eles não estão em paz. Nós automatizados, buscamos, e né? eu como psicólogo, isso. Então a gente busca uma saída casando, mudando muitas vezes de cônjuge, mas a gente mantém o mesmo script, casando com pessoas que estão alinhadas ao padrão da nossa tribo, em grande parte porque nós não temos muitas escolhas conscientes, porque essas escolhas vai gerar uma grande confusão. A não ser que a gente busque um despertar de consciência. Mas para esse despertar não adianta a gente ir para o Japão, não adianta a gente se inscrever na lista para ir para Marte, não adianta mudar de religião. A gente precisa fazer uma coisa que eu percebo e que eu recebi dos meus professores, e isso é genial. Eu preciso deixar que o outro siga o seu destino. Porque o clã determina o destino de seus membros. Eu chamo de destino pela perspectiva de uma linha que nos atravessa, que vem de um lugar lá atrás, costurando um tear de vidas, de scripts, e essa linha que me atravessa, ela tem
como um objetivo que eu continue tecendo as mesmas linhas para frente. Dentro disso, numa liberação. Ótimo. Os ritos das tribos, os ritos dos animais, os ritos de todo o universo obedecem um padrão de repetição. Mas nós, humanos, nós começamos a buscar, porque outros humanos, eles trouxeram para a gente um lugar de, se a gente desperta, a tribo desperta. Se a gente busca uma consciência maior, os padrões, tanto para trás como para frente, eles despertam para um lugar maior. Porque se compreende que as guerras também nos atravessam. Os sofrimentos daqueles que não concluíram. Muitas vezes a gente fala de amor, mas não sabe de onde esse amor que nós estamos vivendo, de onde ele vem. De onde vem o amor que eu amo você? De onde vem o amor que eu sou amado? Geralmente esse amor vem de uma longa, sabe, de uma longa jornada através dos nossos antepassados, e nós herdamos os amores proibidos, os amores que não foram concluídos, os amores que não foram possíveis amar, os amores castigados, os amores em segredos. E esse tipo de amor, que atravessa as gerações, é o amor que eu abro para os outros, prendendo os outros à concepção de amor que eu estou conectado e que eu propago. Então, Leila, Pacífico, foi dentro dessa perspectiva que me veio essa possibilidade de um novo ritual, porque essa frase, eu te deixo com teu destino, é uma frase que condensa uma mitologia e uma, eu vou chamar de uma hermenêutica muito profunda. Você Sim. iniciou a sua fala falando de Pirrivaio. Eu te deixo ir com o teu destino, é o reconhecimento do outro, que eu não posso prender dentro do meu destino, dentro da sequência do qual eu herdei. E quando eu libero esse outro, esse é um amor maduro. Nós precisamos amar o amor maduro, porque a forma que nós amamos dentro do clã é uma espécie de amor infantil, um amor Sim. machucado, um amor que culpa, Um e amor de é esse preenchimento de ponto, vazios, né, Bartô? um preenchimento de vazio. Então, eu te amo desde que você preencha com os seus os meus. Porque se eu me vinculo com a pessoa, para um amor como sociedade, um amor como amigo, um amor como amante, os dois destinos se cruzam nesses dois seres e há uma expectativa enorme que esses seres dê conta de tudo aquilo que faltou e que conclua aquilo que precisa ser concluído. Não tem problema nenhum. Só que nós passamos a vida inteira, aspas, devendo a esses antepassados. Nós não estamos rompendo com os nossos antepassados. Sim. Nós estamos ascensionando junto com eles nas nossas vidas. E uma das formas é entender que muitas coisas não precisam ser curadas. Isso Isso, é que a gente, na psicologia, e às vezes a isso, nossa psicologia, isso. acha que a gente precisa curar. Essa, Muitas essa coisas só frase precisam sua eu achei fantástica do livreto. Nem estar. tudo precisa ser curado, apenas precisa ser Não, solto, né? Solto. isso, solto de mim, dos meus pontos de vistas, das minhas ideologias. Como eu posso amar o outro se eu não conheço o amor que chegou para mim e o amor que eu amo o outro? Então, nem tudo precisa ser curado, apenas precisa ser solto. Eu te deixo ir com o teu destino é um reconhecimento de que existe algo maior do que eu imagino de mim e do outro. Eu te deixo ir com o teu destino é entregar para algo que nos sustenta, algo que nos criou, que nos sustenta e está direcionando a gente para uma vida. Entregar o outro ao seu destino é entregar para a própria vida, para o próprio autoconhecimento desse outro. E não é uma forma de abandono, é um amor maduro que vê o outro. Quantas coisas a gente precisa dizer? Nós continuamos juntos, mas esse destino é teu.
E quando a gente entrega ao outro ou às circunstâncias, ao destino maior, volto para o meu centro e eu encontro a minha individualidade ou a minha individuação. Uma das formas, Leila, que durante mais de 30 anos, eu acho que todos os dias trabalhando com essa relação dos antepassados, trabalhando com essa força dos ancestrais, eu começo a perceber, não de forma teórica, mas uma forma de sentimento que não há uma outra saída. As guerras precisam acabar. Nós não conseguimos paz a não ser que a gente veja o outro. A gente não vai conseguir o amor a não ser que a gente ame de forma madura. A gente não vai conseguir essa plenitude de consciência a não ser que a gente compreenda que a herança ancestral precisa ascender para uma consciência maior e Isso. nós somos essa ponte, tá? Vou deixar para vocês agora. Isso. Eu queria falar isso, Arthur, isso que você trouxe, que esse destino não é só a repetição. Existe um nível de consciência que uns chamam de energia espiritual, outros chamam de consciência superior, que na verdade é um ampliar do olhar para algo mais essencial, que não seja só repetição, mas também não é a negação da dor que esse grupo tem. Se reconhece essa dor e se tem compaixão e respeito a essa dor, e cada um se libera, porque o que faz a dor ser prolongada é exatamente ficar preso nos mesmos ciclos, né, Batu? Isso. E eu percebi, sabe, Leila, eu estava percebendo o meu débito com os meus ex-relacionamentos, o meu débito com os meus alunos. Entende? Aquilo que a gente estava conversando. Muitas vezes eu fico desconfortável para que o outro fique confortável. Então, essa lógica é uma arrogância imensa. Eu preciso repousar em mim. Então, eu te deixo ir com o teu destino, tem uma força tão grande, E porque o é uma respeito, né? meditação do nosso dia. O respeito de que você não é o centro do universo. É um respeito ao nosso não saber. É um respeito de que você tem dúvidas. É um respeito da nossa cegueira, a não ser que eu veja a minha cegueira, a cegueira do qual muitas vezes eu atribuo o meu sofrimento que veio dos meus pais. Eu preciso entender o que veio do outro que me causou sofrimento é exatamente isso que eu estou repetindo e impondo aos outros. Essa metodologia ancestral. Então, eu te deixo ir com o teu destino, é uma grande revelação. Vou te dizer que é um processo e que, para mim, com muitas lágrimas, foi um caminho de uma espiritualidade e o início do meu deserto. Eu percebi que eu estava recebendo um chamado para o meu deserto e eu estava arrastando todo mundo para dentro através da minha teoria espiritual, fenomenológica, a preocupação de que meu filho seguisse isso, ou qualquer coisa que valha, mas eu sei que a travessia é minha nesse momento. E deixar que você vá com seu destino é um respeito profundo e um ato de humildade muito grande. Eu estou te devolvendo o teu centro e a forma que você tem que, com os seus obstáculos, como com os meus, a gente desperte a nossa consciência. Isso. Então, é entregar um destino que já estava presente antes de mim e vai continuar depois da minha ida para algum lugar, ou melhor, para um outro destino que levou meus professores, que vão levar os meus amigos. Como diz o meu professor Hellinger, nós saímos de um ponto, seguimos e vamos nos encontrar em um outro ponto da vida. Nesse sentido, eu te deixo ir com teus destinos. Eu era muito perseguido pelos mendigos. Aonde eu vou ter sempre alguém me pedindo esmola. Eu abro a porta da minha casa, tem gente sempre pedindo, e eu percebi que esse era um processo intrínseco meu, talvez um débito, porque eu me sinto um homem muito próspero, eu tenho muita felicidade dentro de mim, apesar dos obstáculos, apesar de que eu reconheci que os obstáculos são polimentos para que eu tenha uma visão mais ampla. Então eu sinto que isso, mas as pessoas continuam
Minha tia reclama que eu não visito ela. Minha mãe disse, meu filho, eu estou tão sozinho. Minha mãe diz para mim, eu ando muito só. Meu filho diz, pai, você não vai na minha casa. E eu percebo que isso é algo muito comum de quando a gente se afasta um pouco do centro do clã. Mas não tem como você mergulhar no teu deserto, você fazer tua travessia, se a gente, em algum momento, não se afasta do clã, dentro de uma forma externa. Mas o meu mergulho é para gerar condições para que todos eles, em mim e através dos meus vínculos com eles, possam sair de uma condição de sofrimento que é quase uma imposição dos nossos antepassados. Nós recebemos muita dor e a gente precisa ter maturidade para ver do que o que nós recebemos são circunstâncias que não foram concluídas e numa vida só ou na minha vida eu não vou dar conta disso. E deixando cada um com seu destino, né, nesse movimento. Ou será que a gente faz isso com todo o nosso clã, quando a gente encontra o nosso eixo e a gente libera todo o nosso clã e todos esses pesos? Como é que funcionaria isso? Deixa eu te falar uma coisa, veja. Eu tenho a impressão que o próprio sistema ele coloca dentro do tempo pessoas para poder fazer essa ponte. Eu não sei se isso é uma escolha, sabe? E eu não sei se essa escolha é para que deixe, veja, é uma forma de dizer, eu deixo vocês na vida de vocês, porque o destino é nosso, sempre será nosso, porque nós fazemos parte de uma rede, nós somos uma manifestação de uma consciência se experimentando. Então, não é a minha atitude, é a atitude de uma consciência que, através de mim, da qual eu sirvo, isso precisa muita coragem, porque eu não tenho conhecimento, eu tenho intimidade com esse processo que toca meu coração. Então, é uma coisa muito maior, Flama, sabe? É alguma coisa que você não tem muita escolha. Então, chega um momento que o sistema ele entra em entropia. A gente trabalha como um pêndulo na vida. Em algum momento o sistema se fecha, as famílias entram num processo tribal nuclear. No outro momento, esses grupos se esfacelam como uma respiração. É possível que nós estamos fazendo parte de uma individualidade, aspas, mas um aspecto daquele grupo que traz novos oxigênios para o grupo, que traz novas possibilidades para o grupo. Porque se não acontece isso, de tempos em tempos, o grupo entra em entropia. O grupo começa a se autofagocitar. Muitas psicoses, transtornos, doenças dentro da família, a gente percebe que são padrões obsoletos. Aquela família repete aqueles mesmos algoritmos. Então, as gerações que estão chegando, elas são sugadas para dentro daquele processo de muita dor. Então, muitos seres considerados pelo grupo como rebeldes, subversivos, mas eles não têm escolha. Eu vou dizer que quando eu começo a perceber isso, eu não tenho escolha. Porque ao tentar me unir à família, ao tentar herdar alcoolismo, falências, morrer por time de futebol, me especializar em churrascos, viver puxando as pessoas para dentro do meu ponto de vista, dentro de uma forma coercitiva, como se fosse um grande qualquer coisa, fazer com que as pessoas sigam os meus pontos de vista. Isso não funciona, isso é só repetição de seres que causam problemas para os outros. É muito mais um silêncio, é muito mais um processo de deixar o outro ir por dentro da gente. Nós vamos conectar com o vínculo interior. Porque quando a gente conecta com o vínculo interior, algo maior conecta junto. Nesse sentido. Então não é racional. Em algum momento é racional. Porque faz parte daquilo que você encontrou. Eu preciso gerar condições para que aqueles seres que eu carrego despertem em mim, para que beba de outras águas e de outras paragens e de outras mandalas. Porque assim
é que eu percebo a vida segue para um ponto lá na frente, e nesse momento eu sou incumbido de não dar sequência ao amor imaturo, ao amor cego, mas abrir mão desse processo com humildade. Dentro disso, eu percebo que a gente oxigena o sistema, sabe? Então, não sei se eu te respondi. Então, eu deixar que o outro siga seu destino é uma oração silenciosa. É uma oração silenciosa, um olhar que surge em nós para que a gente possa ver que existe um mistério que governa todo esse universo, todas essas pessoas da nossa família. Esse mistério nos governa também. Entregar a esse mistério faz parte de uma grandeza na nossa vida, entende? Respondi? Ou isso tocou você? Respondeu sim, Bartô. Respondeu, ressoou, marcou, tocou. Sabe? É isso aí. Sabe, Flávio? Deixar que o outro siga com seu destino é um ato de profunda reverência. É um reconhecimento sempre de que algo nos conduz, não sou eu. Na verdade, não são nem meus pais, meus avós. Existe algo que conduz a gente dentro de um mistério. Nós estamos presos dentro de uma versão da realidade. E dentro dessa versão, cada um enxerga do seu jeito. Se você mora com um cachorro, ele vê a realidade de outra forma. Se você tem um passarinho, ele vê de outra forma. Se você convive com outra pessoa, ele vê de outra forma. A gente está alinhando as formas. A realidade não é o que a gente imagina. Nós temos uma versão neural da realidade. E a realidade não é o que o cérebro diz. Daí, deixar que o outro vá com seu destino é uma humildade profunda de que o outro tem aspectos da realidade que ele precisa desenvolver, realidades que eu não enxergo, e que com a realidade dele desenvolvendo, quem sabe, por uma espécie de Bluetooth, Wi-Fi, eu recebo aquela condição. Nós estamos unidos por vínculos, vínculos zoológicos, vínculos culturais, vínculos de parentescos, vínculos universais. Então, se eu me transformo, se eu busco um processo de liberação do outro, daquilo que eu trago, do que eu carrego, dos meus pontos de vista, das minhas crenças profundamente limitantes, onde eu, de uma forma quase ditatorial, eu digo para o outro que é melhor para você, a gente vai dar sequência a um processo de dor e guerras que permanece dentro de um destino que está nos atravessando, porque é a pouca consciência que faz com que o sofrimento seja propagado. Nesse sentido, isso não é abrir mão de orientar uma criança, isso não é abrir mão de orientar um cônjuge, um amigo ou um aluno, mas o destino é algo muito mais profundo. E a gente vai dizer, apesar de que a gente oriente com a nossa experiência, a gente vai dizer com a nossa mente cardíaca, eu te deixo ir com o teu destino. E ao deixar você ir com o teu destino, eu retorno ao meu centro. E dentro do meu centro está a minha morada de consciência, o meu poder de um amor muito mais amplo, alinhado com um campo de prosperidade muito maior. Então, é dentro dessa visão que a gente busca trazer essa liberação, talvez não seja a palavra liberação, na verdade, no fundo, ninguém está preso a nada, o reconhecimento de que existe um fluxo que determina a nossa vida. O desapego, E quem falou? Essa vozinha de Mércia? Mércia. Ai, minha filha, não é. Então a gente vai saindo, né? Essas idas com os grupos para o Peru, ela é muito forte, porque é um desmanche de muitas teorias. Não estou trocando teorias por teorias.
as experiências nos vales sagrados, nas montanhas dos Andes, com aqueles povos, trouxe para mim que existe outros mundos, que seres são felizes sem os nossos mundos, sem os nossos pontos de vista, sem as nossas ciências. Pessoas que sobrevivem de uma espiritualidade a cada dia, a cada comida, porque eles vivem entre mundos, eles não estão nem do lado da direita, nem do lado da esquerda, nem no céu, nem no inferno. Eles têm uma cosmologia onde Deus se expressa pelo vento, pela água, pela dor, pela morte, pela vida. Então, é um outro imaginário, e esse imaginário me ajudou profundamente a entender que não depende de mim grandes coisas, mas depende de mim algo muito menor. E ele começa pelo meu desprendimento, com a minha humildade de dizer: eu não vou conseguir dar conta de várias gerações. Nem eu vou transformar o mundo com uma espécie de luta que eu aprendi na escola. Não vou por aí, não vai. É a mudança de um padrão interior de liberação. Eu te deixo ir com o teu destino, é uma mudança radical de um padrão interno que começa com agradecimento. Agradecer, agradecer, porque só os seres gratos, eles liberam os outros. Só um ser profundamente grato, com que pouco importa o que ele recebeu, eles conseguem ver o outro, porque a gratidão cura feridas profundas. Dentro desse princípio, eu te deixo ir com o teu destino. Eu deixo ir as feridas da minha infância, porque elas só existem, esses comportamentos que eu carrego pós-traumático, eles existem porque tem crenças que sustentam eles, porque existem culpados. Provavelmente os meus pais. Ah, tudo bem, foram os meus avós. Ah, não, foi aquela tia que é a culpada. Mas eu não tenho uma visão profunda de que o sofrimento é causado pela ignorância. Como disse o mestre Buda, a vidya é a nossa visão curta. Nós confiamos demais naquilo que nós enxergamos. E isso é a causa do sofrimento. Deixar ir, te deixo ir com o teu destino, é tirar das costas do outro a minha ignorância, meu amor imaturo, uma visão cega que não compreende que os ensinamentos aquele ser encontra em grande parte fora dos meus ensinamentos. Então, é um processo consciencial. E dentro desse princípio, a gente começa a encontrar uma nova consciência. Uma consciência, aspas, mais individual. E a gente começa a conhecer pessoas livre desse fardo que nós carregamos. Nós compreendemos melhor os nossos pais, os nossos amores, porque está tudo liberado. A gente começa a liberar tudo. E é uma grande força começa a surgir. Existe um empenho da vida para entrar em contato com a gente, mas nós estamos tão ocupados que a gente não consegue seguir o nosso próprio destino com essa força de amor profundo que é a vida e que eu sou. Isso está completamente distante de nós, porque nós estamos muito ocupados, em grande parte pelos nossos mimimis existenciais, e em outra parte achando que a gente está enxergando alguma coisa. E, bom, é isso. Eu acho que é essa informação, essa provocação que eu queria trazer para vocês. Talvez dê tempo para uma pergunta, mas Permitir ao ser liberado, né, que o invisível possa atuar na sua vida, né? Isso aqui é essa reconexão. E quando você fez essa viagem para o Peru, você trabalhou os pontos cardeais, né, isso, claro, porque Bartô? é No tão retiro você interessante, trabalha. sabe, Leila? É tão interessante porque lá nos povos incas, né, no Vale Sagrado, dentro daquela cultura mágica, a gente só sabe das histórias dele através do que os espanhóis contaram. Nós não sabemos a história a partir deles. Mas é interessante porque eles lá não têm céu, eles moram no céu. Se a gente olhar o planeta da gente, se a gente pegar o nosso planeta Terra, diminuir bem pequenininho, o planeta está dentro do céu, ou não, dentro do universo. Então a cultura deles não tem céu em cima, não tem inferno embaixo.
existe céu. E dentro da cultura deles, eles são estrelas, são manifestações do sol. A cultura índia é uma cultura solar. Então, eles estão ligados a todos os astros, todos os fenômenos da natureza, porque eles não se compreendem diferenciado da natureza. Então, é um processo extremamente rico, e esse processo vai desconstruindo essa ideia que a gente carrega, essa ciência que a gente carrega. Grande parte da ciência é responsável pela nossa cura e nosso avanço. Mas existem ciências não universais, não oficiais. Então, existem povos, existem pessoas e curandeiros em todos os lugares, dentro da Unipaz, dentro aqui de Olinda, mas nós não reconhecemos, porque eles não têm cara de cientistas, eles não têm títulos de psicólogos ou qualquer coisa que o valha. Então, a gente tem um sistema de crença idiota que faz um filtro tão grande que a gente não percebe que algo pode transformar a nossa vida e que não precisa ser psicólogo, não precisa ser qualquer coisa. Então, lá, as próprias montanhas, o silêncio dos Andes é algo descomunal. O silêncio dos Andes. O silêncio e está dentro da natureza. Então, a gente tem uma noção daqui que eles reverenciam o Pachamama, e é verdade, mas Pachamama também é o céu. A consciência peruana, ou a consciência do Vale Sagrado dos Incas, é uma consciência feminina. Eles pedem muito auxílio da lua, eles pedem muito auxílio dos lagos. E, Leila, e é tão interessante porque lá o destino é tão grande, o destino, a cosmologia é algo tão imensa, que a gente só cuida dos nossos filhos, dá umas palmadinhas nos filhos para eles não caírem do muro, ensinam eles a comer, e principalmente os homens, quando têm 6 anos de idade, todos precisam aprender a bordar para vestir suas mulheres, vestir as pessoas que ele ama. Então é uma coisa muito maior, entende? A gente vem de uma cultura e de uma filosofia, uma cultura médica. Nós herdamos dentro da psicologia uma cultura freudiana, neurológica, se debruçou em cima de neurose e de doença. E lá eu descobri que não existe doença, existem oportunidades. Eu acho que a nossa abordagem, o professor Bert Helling, na sua abordagem mais tardia, ele trabalha com os movimentos do espírito, isso é, os movimentos mais profundos que animam a nossa vida, trazer esses movimentos ocultos para o nosso cotidiano. E esse movimento do espírito é um movimento que diz assim: todos têm um grande, nós todos somos guiados por um grande espírito chamado pelo nosso prisma de paz e de amor. Deixar que o outro encontre esse espírito, gerar condições com a sua vida para que os outros encontrem o seu destino. Talvez seja a nossa missão como terapeutas, né? Terapeutas que não têm medo do deserto, porque é no deserto do aspas, da distância que nós temos do nosso próprio coração. O deserto é percorrer essa distância para o nosso coração, é sair de uma mente, não abandoná-la, mas fazer essa travessia para o coração. Então, essa minha fala é uma dinâmica cardíaca. E eu compreendo o mundo, né? Pelo menos eu tenho uma sensação que a gente precisa despertar esse amor. Mas esse amor ele não é teórico. Esse amor não é o que a gente, não é o que é melhor para o outro, mas esse amor é a minha transformação e a minha liberação. E sim, dizer sim para aquilo que eu carrego também. A hereditariedade, tantas coisas que eu carrego no meu corpo, nos meus órgãos, na minha mente humana, dizer sim, isso também é sagrado. E por aí, liberar o outro, porque o outro também tem que carregar, tá? Ninguém carrega pelo outro. E essa é uma visão, e é isso que eu trouxe para vocês. Leila, Pacífico, Oi. Messia. Então, eu acho lindo porque você traz isso dos os pontos cardeais também lá no Peru, né? Uma vez, E como outra vez eu cada vou um tem falar. um portal de tomada de consciência, né? Eu acho muito rico tudo isso que você trouxe, né? E nem, Que é nem essa falou dos pontos reconexão, cardeais. né? Oi, oi. E olhe, Tô.
Alguém quer falar, doutora? É, gostaria de, Bartô, a alegria de estar aqui com você. Bem-vindo e muito boa a sua colocação. Eu gosto muito dessa visão do coração, sabe? Isso, Mas vejo uma dificuldade, quer dizer, é uma barreira imensa que a gente tem que passar por tudo isso que você falou, quer dizer, a educação que a gente tem é puramente mental, cheias de padrões e crenças dentro da família, dentro das escolas, dentro das igrejas e dentro do trabalho. A gente chega aqui humano e é desumanizado. Aí, para fazer uma travessia dessa da mente para o coração, é como os grandes mestres falaram, de você está colocando, é preciso ter muita coragem. Agora, eu gosto muito quando você diz assim, na hora que a gente se decide a sair fora, o universo conspira. Agora, total, segure o Durão. tranco, segure o tranco, Total, Durão. né? Eu sinto, quando você falou, quer dizer, para mim foi uma, um sentimento muito concreto disso, é no caminho de Santiago, Isso, onde Durão. você está absolutamente sozinho, naquela exuberância de paisagem, e ali você sente que realmente tempo e espaço é ilusório. Isso, Mas, quer dizer, na hora que a pessoa decide, infelizmente a gente não tem uma escola. A Unipaz tenta oferecer isso, você nos seus trabalhos tenta oferecer isso. Mas eu fico às vezes pensando quantas pessoas têm essa chance, sabe? Porque para deixar ir o outro com o seu destino, eu preciso assumir e estar satisfeito com o meu destino. Eu entendo assim, quer dizer, eu só caminhar com vou as poder próprias pernas, né, Durão? Hein? Caminhar com as próprias pernas, né, Durão? Isso, isso. Eu disse, A se eu não tiver essa caminhada. capacidade, eu vou prender, estar prendendo alguém Isso, para me segurar, isso, né? Eu sinto aqui na isso. família, sinto nos amigos, no trabalho, né? Mas é um caminho que você traz maravilhoso. É se lançar. Isso, isso. Então, quando a gente caminha, que a gente sente as nossas pernas, porque pelo corpo. E muitas vezes a gente descobre isso quando adoece. É uma pena que o prazer embriaga, mas muitas vezes é na doença, ou numa caminhada de Santiago, ou numa caminhada aqui, em meditação, que a gente vai entendendo que o corpo tem algumas necessidades, o corpo cansa. Mas também esse corpo vai chamando a gente para um centro que nós perdemos, que é os pés no chão. É tão simbólico a caminhada. Nós precisamos caminhar. Então, nós precisamos voltar a se aventurar, tirar o bumbum de só livros e lives. Se a gente tem chance ainda, nós precisamos caminhar, porque bem-aventurados são aqueles que percorrem uma aventura. Todo o universo, as grandes seres que se iluminaram, eles caminharam. E essa caminhada não é só simbólica, sabe? Então, você mesmo, que você tenha o processo de levar grupos para fazer caminhada. E essa caminhada, no lado externo, é para algum lugar, mas no lado interno é para dentro, caminhar para dentro junto com o outro. O companheiro comer o panes junto. Então, isso são caminhos que os terapeutas, seres mais despertos, estão oferecendo. Nós não vamos ficar entendendo ferida. Tem momentos que a gente solta as feridas, deixa que as feridas sigam com seu destino. E esse é um grande ensinamento. Existem os ensinamentos que os tibetanos trazem, que os ventos, eles estão a nosso serviço, não só para trazer os ensinamentos e os movimentos auspiciosos, mas também levar aquilo que não precisa mais estar na nossa vida. A transição, a transitoriedade e o fluxo é a grande chave para que a gente possa seguir uma vida gerando condições para que as pessoas em contato com a gente possam despertar. Nesse sentido, a gente faz a prática da meditação e da oração.
eu deixo que os ventos sigam seu destino, sabe? É isso. Obrigada, Bartô. Muito obrigada. Ah, Obrigada a todos. A muito Unipaz grato. agradece a presença de todos para reencontrar essa reorientação interior, né? Reencontrar esse mapa que está em cada um Isso, muito grato para de todos nós. E vocês. para dar continuidade a encontrar esse mapa, dia 27 de agora, próxima segunda, nós vamos ter um grupo de estudos, o Mapa da Alma com Mércia. E é um grupo de estudos de Jung. Vai ser na próxima segunda. E teremos vários encontros. Teremos o encontro do Gingin Jutsu no dia 30. No dia 8 de 11, estamos com a formação de facilitadores da arte de viver em paz. No dia 17, nós vamos ter um encontro transdisciplinar com Ioli, que é também sobre o Gingin Jutsu. E dia 12 de dezembro, iremos encerrar o ano com o nosso padre Marcelo Barros. Quem quiser participar da Unipaz, entre em contato conosco para participar desses encontros e também em participar das meditações que o Durão Caminhante facilita todas as terças-feiras. E tem também os encontros de Jinjin Jutsu, que é uma prática milenar japonesa. Mércia quer falar do seu grupo de estudo, Mércia? Posso falar? Nós vamos ter o encontro primeiro, né, que eu gostaria que fosse aberto para que as pessoas conheçam a proposta e, se quiserem, se inscrevam. Não é porque não adianta você se inscrever sem saber o que é. Então, a proposta é que a gente leia, né, debata esse livro, né, Jung, o Mapa da Alma, e conheçamos, né, a profundidade do pensamento de Jung. Então, vou dar três opções, né? Nós temos uma pessoa no YouTube, Leconde, que ela faz uma leitura com a voz maravilhosa. Então, ela tem esse livro, dentre outros, onde ela lê os capítulos. E aí a gente teria, cada um, 15 dias para entrar em contato com a leitura do capítulo, e no dia do evento, que são quinzenais, né? Aí nós discutiríamos, né, o assunto, porque para ler é muito cansativo. 1h30 não dá para a gente ler um capítulo. Então, a gente já viria com ele lido. Outra opção também, adquirir o livro físico na Amazon, custa R$ 40, mais ou menos. Né? E é um livro que realmente mostra o trabalho de Jung com todas as suas nuances. Né? Jung, o mapa da alma. Então, enquanto as pessoas vão procurar mapear o mundo, ele vai mapear a nossa alma, né? E aí, no primeiro encontro, que vai ser aberto, eu vou fazer um pouco a importância, né, dos três psicanalistas que foram fatalmente influenciados por Nietzsche, né? Para cada um pegou uma parte do depoimento de Nietzsche, e aí Jung, que foi aquele que mergulhou naquilo que Nietzsche fez, né? Por isso que Jung chega a dizer que Nietzsche é o verdadeiro iniciador da psicologia profunda. Então, um pouco para a gente conhecer Jung, a gente precisa dar uma olhadinha em Nietzsche, entendeu? Para poder compreender, porque Nietzsche foi na profundidade, completamente corajoso, né? Largou tudo, desprendeu-se de tudo, como Bartô falou, para encontrar a ele mesmo, a encontrar a profundeza. Né? Então, eu penso que esse primeiro encontro a gente vai conversar. O que é que cada um quer de Jung? O que é que cada um vê, né? O que é que atrai você no pensamento de Carl Gustav Jung? Então, a gente fala essa conversa maior e iniciamos o grupo de estudo.
com essas duas opções. Ou você compra o livro, lê durante os 15 dias, ou você escuta na voz de Leconde cada capítulo e a gente vem debater. Antes, a gente dá uma pequena iniciação do processo, né? Como foi que... E quem começou tudo, que foi o próprio Nietzsche. Incompreendido, ele mergulhou no abismo, desprendeu-se de tudo, né? Um pouco disso que Bartol fala, né? O destino deixou cada coisa no seu destino e entrou em contato com e trouxe, né, inspiração para os psicanalistas. Cada um dos 3 psicanalistas que a gente conhece mais, que é o Freud, o Jung e o Adler, receberam, de alguma maneira, influência de Nietzsche. Certo? Então, e aí, a partir dessa inscrição, a gente forma um grupo de WhatsApp, onde os comentários vão estar ali relacionados, né? Então, a gente vai... Que ótimo, Mércia. Vai ser ótimo, porque eu acho que tem tudo a ver, né, com essa proposta de Bartô também, tem, né? Que é desse inclusive essa reencontro, né? questão, Se a né? gente não compreende, Tudo que... né, esses Pronto, conteúdos inconscientes, né? exatamente. Tudo que você não enfrenta se transforma no destino, Isso. né? Então, você tem que abrir mão dessas coisas para que você encontre o seu caminho, Que ótimo. Mércia, sem você foi ficar minha preso no destino. professora. Você foi minha professora, e Jung chegou na minha vida Foi, né? através de suas aulas, não é? Uhum, Então, é uma forma de liberação, é um ser que uhum. traz portas para algo Portas. maior. E uma Uhum. dessas portas você trouxe para mim e eu não decepcionei. Eu fui forte. Está em busca mesmo. Bom ouvir sua voz, para mim lembra muitas coisas. Muito, Talvez né? dos trabalhos que eu dei para os meus professores, para você, da minha forma louca na época, mas eu te agradeço e é bom para mim ouvir você e fazer parte dessa história, tá? Beijo. Beijo a todos, boa noite. Eu quero terminar só com uma frase de Bartô, se vocês conseguirem aí escutar, que minha internet está ruim. Que a sabedoria desperta Isso. toque a todos que cruzarem este caminho. Isso é uma frase de Muito Bartô no bem. livro dele. Então, que a gente se Uhum. abra para essa consciência. Grato. Obrigada, Beijo. meu querido. Amo Obrigada a Ok, você. boa todos. noite. Boa noite, gente. Grato aí, Bartô. Boa noite. Grato, Pacífico. Um beijo, Pacífico. Durão, um beijo para você também, querido. Obrigada, boa noite. Boa Beijo, né? noite. Boa Boa noite. Boa noite. noite, gratidão.